Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Como é que percebemos se os nossos irmãos se estão a afastar de Deus? Se muitas vezes nós nem conhecemos os seus nomes. Como é que nós podemos saber se alguém da nossa igreja se está a afastar de Deus, se muitas vezes nós nem sabemos os seus nomes? Até onde vai a responsabilidade da igreja quando alguém se afasta? É possível também estar na igreja e ainda assim estar longe de Jesus? Será que pode acontecer nós estarmos aqui a louvar ao Senhor, estarmos aqui a orar, estarmos aqui a ler a palavra, mas na verdade o nosso coração está longe? O que é que o Evangelho nos chama a fazer quando alguém se afasta? O título da mensagem de hoje é Trazer de Volta. E vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago capítulo 5. Vamos ler os dois últimos versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Tiago capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Tiago capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o fizer regressar, sabei que aquele que faz regressar o pecador do seu mau caminho errado salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar. Bom Deus e nosso Pai, nós queremos pedir para que Tu nos fales através da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós terminamos esta série no livro de Tiago, uma caminhada quase de 3 meses e meio. Ao longo desta carta nós vimos como a fé cristã se manifesta no dia a dia. De pouco vale dizer que nós pertencemos a Jesus e depois vivermos centrados em nós mesmos. É interessante notar que Tiago começa por mostrar, logo no início desta carta, como alguém se pode perder espiritualmente. E depois termina com como alguém pode ser trazido de volta. Ou seja, início de Tiago, como alguém se pode perder, e ele termina como alguém que está perdido pode regressar à comunhão. Isto diz-nos algo essencial. A responsabilidade da igreja não termina quando alguém se desvia. Tiago fecha assim esta carta a mostrar que cuidar de quem se afasta também é parte da missão da igreja. A pergunta é simples: como? Em primeiro lugar, nós vamos ver que precisamos estar perto. Versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar, se afastar da verdade. Quando Tiago fala aqui em verdade, está a falar antes de tudo do Evangelho, do ensino de Jesus, do ensino dos profetas, do ensino dos apóstolos, que devem moldar a nossa vida. Tiago fala assim a uma igreja concreta, formada maioritariamente por judeus cristãos, pressionados a voltarem ao judaísmo. Por isso, Tiago alerta a igreja, e reparem na forma como ele fala: se algum entre vós se desviar. Esta linguagem mostra o quê? Proximidade. Só se percebe que alguém se afasta quando se está perto. Quando não se está perto, não se entende que alguém se desvia. Só se nota então o desvio quando há relação. Se eu não souber quem são as pessoas da igreja, eu nunca vou perceber quando elas se começam a afastar. É quase, desculpem a expressão, igual ao litro. Quando vê alguém deixa de aparecer com tanta regularidade. Quando alguém se começa a isolar dos seus irmãos. Quando começa a relativizar aquilo que antes confessava com convicção. Por isso não é estranho às vezes nós ouvirmos a pergunta dentro das nossas igrejas: quem é essa pessoa? Como é que ela se chama? Quem é? Eu não estou a ver quem é. Essa pergunta, sabem, revela distância. Não necessariamente falta de boa vontade. Nem necessariamente também falta de amor. Muitas vezes é a ausência de proximidade.
A questão aqui não é vivermos longe uns dos outros geograficamente. A questão é poder haver falta de intencionalidade de conhecer o irmão. Quando alguém procura a igreja apenas por aquilo que pode receber, quero-vos dizer o seguinte, esse pensamento não é bíblico. Qual é a igreja que me pode dar mais? Esse pensamento não é bíblico. Porquê? Porque rapidamente se torna egoísta e tudo tem de ser acerca de mim. A pergunta mais saudável que nós devemos fazer é outra. Que igreja eu estou disposto a ser para os outros? Que igreja é que eu quero servir? Não é que igreja é que me vem servir, não. Que igreja é que eu quero servir? Porquê? Ser igreja é dar-se. É envolver-se. É caminhar com pessoas reais. Por isso nós precisamos estar próximos. E uma das formas mais simples e mais bíblicas de criar proximidade uns com os outros, sabem como é que é? É sentarmos-nos à mesa. É estarmos à mesa e orarmos uns pelos outros. E esse foi o desafio que eu fiz e volto a fazer igreja. Os tempos da nossa igreja, quando nós éramos poucos, 35 pessoas, nós começámos a crescer. Sabem porquê? Porque nós passámos tempo à mesa. Só tínhamos atividades de manhã, trazíamos a comida, comíamos aqui à mesa, começávamos a conversar uns com os outros e às vezes saíamos daqui quando? Às 7 da noite. E a igreja começou a crescer, não só numericamente, mas essencialmente em intimidade, em comunhão. Porquê? Porque a mesa tem esse poder. Mas depois veio a Covid, começámos todos a querer passear, começámos todos a querer sair, começámos todos a querer ver a família. Tudo bem, são coisas importantes e não há tempo para a igreja, não há tempo para estarmos juntos, não há tempo para trocarmos um belo prato à mesa. Pois é natural nós não nos conhecermos e dizermos não há intimidade. Como também voltámos a criar reuniões de oração e quem não ora não tem comunhão. A oração aproxima quem está longe e cria também responsabilidade espiritual. Por isso, sê intencional. Procura uma mesa. Procura as reuniões de oração. Cumprimenta as pessoas. Aprenda os seus nomes. Ouve as suas histórias. Conheça as suas lutas, as suas dores, as suas alegrias. Pergunta como pode ser bênção. Ao mesmo tempo em que eu afirmo isto, também precisamos ser realistas. Não vamos conhecer todos profundamente. Mas mesmo assim, somos chamados a estar disponíveis a cuidar de todos. Como já disse outras vezes e volto a repetir, a empatia que nós temos com uns não pode criar apatia com os outros. Se alguém não está disposto a sorrir, se alguém não está disposto a cumprimentar, se alguém não está disposto a reconhecer o seu irmão que passa ao seu lado, precisa de repensar os valores do cristianismo. Precisa de repensar o seu compromisso com a igreja. Se eu passo ao lado do Rafa e é igual ao litro, eu preciso pensar que cristão eu sou. Se o Rafa sorri para mim e eu faço-lhe, eu preciso pensar quem sou eu. Qual o meu compromisso com a igreja? Nós estamos aqui para nos darmos uns aos outros, mesmo quando alguém não está na sua melhor versão. Porquê? Porque Jesus amou-nos quando nós não éramos amáveis. E Jesus continua a amar-nos sabendo que a nossa melhor versão será quando? No céu. E Jesus continua a amar-nos. Então, quando os nossos olhos falharem, olhem com os olhos de Jesus. Este versículo em Tiago mostra também que a responsabilidade é de toda a igreja. Não é só do pastor. Não pensem, o pastor é salariado, o pastor é que tem que ir atrás das pessoas. Não. Não vejo isso biblicamente. Vejam no texto, a responsabilidade é de todos. Cumprimentar todos, conhecer todos, saber o nome, etc. É de todos. Se alguém se afasta da verdade, todos somos chamados a caminhar lado a lado ou a ir atrás. Há dúvidas? Hebreus 3, versículo 12 e 13.
Eu faço sempre várias referências bíblicas para mostrar que aquilo que eu digo não é fruto da minha mente, mas é da verdade. Então, Hebreus 3, 12 e 13 diz o seguinte: Irmãos, tenham cuidado para que nenhum de vós tenha um coração mau e incrédulo que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias. Animem-se uns aos outros todos os dias, enquanto se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Estes versículos mostram que nós precisamos ter atenção uns para com os outros. Tens estado atento àqueles que estão à tua volta? Se alguém se desviar, tu vais perceber isso? Só percebe quem está próximo. E estar próximo é a responsabilidade do cristão. Temos encorajado os nossos irmãos a amar Jesus? Temos ajudado uns aos outros a dizer não ao pecado? Ai, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se é isso, não sejas igreja. Ser igreja é todos se preocuparem com todos. Se algum dia pensares ninguém tem nada a ver com a minha vida, então esse não é o espírito de igreja. Lamento muito. Agora, como é que nós podemos ajudar? Gálatas 6:1 mostra-nos como devemos fazê-lo. Irmãos, se algum irmão for apanhado em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam-no como? Com espírito de mansidão, cuidando de vós mesmos. Então a igreja é chamada a estar perto com a verdade e em mansidão, em amor, com calma. Uma igreja que ama a verdade bíblica e não tem mansidão, torna-se dura. Se nós amarmos só a verdade e não tivermos mansidão, nós vamos ser duros. Porquê, Daniel? Não vês o que diz a Bíblia? Epá, és sempre o mesmo. O que é que vai acontecer? As pessoas a partir daí vão começar a afastar-se da igreja, a esconder inclusive os seus pecados, porque não querem ouvir este tipo de abordagem. Uma igreja que ama, mas que não tem qualquer tipo de verdade, torna-se cada vez mais parecida com o mundo, onde cada um vive como quer em nome do amor. O que importa é ser feliz. O que importa é amar. Agora, uma igreja que ama com a verdade e vive como Jesus viveu em mansidão, fará toda a diferença. Basta lembrar como Jesus lidou com Pedro quando ele falhou. Confrontou quando foi preciso. Manteve-se próximo quando? Na sua melhor versão? Não. Na sua pior versão, quando Pedro caiu, Jesus estava próximo e restaurou-o com paciência. Com paciência. É assim que a verdade e o amor caminham juntas. Por isso a pergunta mantém-se: temos estado perto? Queremos estar perto? Se sim, vamos estar perto então com a verdade e em amor. Quando percebemos que alguém se afastou, não devemos ficar parados, devemos ajudar a regressar. E este é o segundo ponto, ajuda a regressar. Diz o texto ainda, versículo 19, e alguém o fizer regressar. A ideia no original é fazer voltar-se para, fazer mudar a sua crença. Tiago está aqui a desafiar a igreja a agir. Estar perto é essencial, mas não chega. É preciso ajudar a regressar. E atenção, mais uma vez, é possível estar na igreja e estar longe de Jesus. É possível aparecer todos os domingos e o coração estar noutro sítio. Sim, eu sou filho de pastor, muitas vezes eu ia à igreja, mas a minha mente não estava lá. Eu não sei se aqui as crianças, adolescentes e jovens estão concentrados naquilo que se está a dizer, mas também não sei se os adultos estão concentrados naquilo que se está a dizer, mas precisamos de avaliar a nossa vida. Será que eu estou aqui de coração? Será que eu estou aqui para louvar ao Senhor ou venho só por rotina? É possível saber o caminho para a igreja e perdemos-nos no caminho de Cristo. Quando alguém sai, muitas vezes pensa, eu sei que estou fora da igreja, mas eu continuo a acreditar em Deus. E isso é um perigo. Porque um cristão sem igreja, biblicamente, não faz sentido.
É como aquela pessoa dizer: eu estou casado, mas não vejo a minha mulher há 20 anos. Não faz sentido. Há, porém, uma situação ainda mais perigosa. Então esta pessoa que está dentro, mas o seu coração está fora. Nestes casos, muitas vezes já nem há noção de que o pecado ofende a Deus. Tudo é dado por adquirido. E sabem, desculpem a generalização, mas às vezes nas nossas igrejas nós damos tudo por dado adquirido. Estamos habituados aos coros, estamos habituados à palavra, estamos habituados a todas as coisas, sempre ouvir quase o mesmo. E às vezes isso é, afinal, um sintoma de que estamos frios. A Bíblia fala de pessoas que dizem ter feito coisas extraordinárias, mas que Deus não as reconhece como suas, porque não houve relação real com Ele. Foi o próprio Jesus que disse em Mateus 7, 22 a 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu não fiz isto em teu nome, não curei, não expulsei, não fiz isto, não fiz tanta coisa em teu nome. E então Deus irá dizer-lhes naquele dia: afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Vocês fizeram coisas, mas não tiveram intimidade comigo. Estar dentro, mas com o coração fora, não é uma novidade. Foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Isaías 29, 13. Este povo aproxima-se de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este afastamento espiritual raramente acontece de forma brusca. Ninguém se afasta da igreja, ninguém se afasta de Cristo de um dia para o outro. Raramente isso acontece. Acontece como? Devagar. Por exemplo, ninguém cai em adultério de uma vez. Basta lembrar o rei David com Batseba. David cai quando começa a olhar para onde não devia. O olhar prolonga-se. A imaginação começa a tomar lugar e o seu coração começa a se afastar. Depois passa a alimentar esse desejo. A seguir decide dar o próximo passo e chama. Pouco a pouco se normaliza o que nunca devia ter sido normal. E começa a esconder, até que um dia a queda está consumada. E como não houve arrependimento, ainda leva à morte um homem chamado Urias. É assim que as coisas se complicam quando ninguém mete um travão. Por isso, precisamos estar atentos aos nossos irmãos, para que não sejam enganados pelas pequenas coisas que vão acontecendo, porque raramente somos enganados logo pelas grandes coisas. Digo isto com dor. Sinceramente, tenho amigos que caminharam comigo na fé e hoje estou longe da igreja. Basta ver as fotos dos acampamentos onde eu ia em Água de Madeiros, precisamente em Água de Madeiros, e ver como muitos amigos meus estão afastados. Isso dói. Vejo pessoas que vão à igreja à espera de que Deus ajude apenas para que a vida corra melhor, e então eu vou à igreja porque a vida tem que me correr melhor. Porque se eu não for à igreja, vem o desemprego, vêm doenças. Então eu vou à igreja para a vida dar certo. No fundo, essas pessoas querem Deus para que Deus resolva os seus problemas, porque detestam os chatices. Quero-vos dizer o seguinte: isto não é seguir a Jesus. É usar Jesus. Qual é o resultado? Não há rendição, não há obediência, não há transformação, não há gratidão, não há alegria. Estão presentes, mas não conseguem celebrar. O pecado começa a ser tratado com demasiada intimidade. Agora, se esta dor que eu tenho por essas pessoas não me leva a orar por elas, então não me serve de nada e apenas sou um coitadinho. Isso não interessa de nada. Por isso pensa nos teus amigos. Pensa nos familiares que se afastaram de Deus. Vejam as fotografias da nossa igreja. Nem é preciso ir há muito tempo. Vejam pessoas que se afastaram da igreja, que serviram a igreja e se afastaram. Já alguma vez partilhaste com elas a alegria de pertenceres a Jesus? Já as convidaste para regressarem à casa partida, à casa-mãe?
Tens levado o nome deles em oração? Há momentos em que as nossas palavras só endurecem ainda mais o coração de quem está longe. Mas há algo que ninguém consegue neutralizar: a oração. A oração faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ela é sempre o melhor instrumento. Ela é sempre a melhor arma. Quando as pessoas já não quiserem ouvir as nossas palavras, vamos dobrar os nossos joelhos, porque o Senhor ouve, o Senhor quebra corações. Igreja, no bom desejo de ganhar novos convertidos, não nos podemos perder no cuidado com os antigos. É verdade que na nossa igreja não tem havido muitas conversões. Muitos chegaram até nós porque estavam feridos, cansados ou a precisar de ajuda. Está tudo bem também. A igreja também é um lugar de regresso. Fizemos ou devemos fazer aquilo que nos cabe. E Deus faz o que Ele pode. Em terceiro lugar, vamos ver isso. Confiemos em Deus. Versículo 20. Sabei que aquele que faz regressar o pecador do seu caminho errado salvará da morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago lembra-nos aqui de algo essencial. Fazemos a nossa parte, mas o resultado final pertence a Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 e 19, mostra que Deus responsabiliza quem peca, ok? Mas Deus também responsabiliza quem se cala quando vê alguém a desviar-se. Traz peso. Qualquer pessoa que se afaste da igreja e nós não façamos a nossa parte, Deus também nos responsabiliza. A igreja não pode cruzar os braços. Há uma responsabilidade séria. Tiago diz-nos que depois de fazermos a nossa parte, nós precisamos confiar em Deus, porque no fim é Deus quem salva. Quem perdoa é Deus. Quem faz regressar o pecador em última instância é Deus. É o próprio Deus que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais deles. Miqueias 7,19. Colossenses 2,14 também vemos que Jesus cancelou a dívida que estava contra nós por causa dos nossos pecados, levando-o até à cruz. Agora, se Deus faz isso, uma pergunta séria se levanta a cada um de nós. Temos perdoado aquele que Deus já perdoou? Temos nós perdoado aqueles que Deus já perdoou? Nas cartas aos Coríntios nós vemos algo muito forte. Na primeira carta, Paulo repreende a igreja por não saber lidar com o pecado. Havia pecado na igreja e era igual. A igreja ouviu, repreendeu, excomungou essa pessoa. E na segunda carta, Paulo tem o desejo de voltar então a escrever, e repreende novamente a igreja, porque depois do arrependimento dessa pessoa que tinha saído, a igreja não lhe perdoava. A pessoa arrependeu-se daquilo que fez e a igreja não perdoava. A pessoa já estava arrependida e a igreja continuava a tratá-la como se ela estivesse fora. E Paulo diz que essa atitude da igreja podia fazer com que essa pessoa fosse consumida pela tristeza, ao ponto de se esperar da sua vida, segundo aos Coríntios 2, 6-8. É verdade que o pecado tinha sido grave, mas mesmo assim nós somos chamados a perdoar. Porquê? Porque Cristo morreu por todo tipo de pecados e o seu amor cobre uma multidão de pecados. Provérbios 10, 12. Então, igreja, é aquilo que eu sempre disse e que às vezes faz confusão a algumas pessoas. Esta igreja tem de ser uma boa igreja para quem cai em pecado. Esta igreja tem de ser uma igreja estrondosa para quem cai na miséria. Braços abertos, perdão oferecido, graça dada e ajudarmos assim a ser restaurados. Sabem porquê? Porque ninguém chegou aqui na sua melhor versão. Isto mostra-nos algo importante.
quando a igreja permanece próxima, ajuda a regressar e confia a Deus essa vida. Quem é verdadeiramente salvo acabará por voltar aos caminhos de Deus e à comunhão da igreja. Nós aqui precisamos, este ponto é importante, nós aqui precisamos de ajustar a forma como nós pensamos a salvação. Muitas vezes nós dizemos que alguém é salvo quando faz a sua profissão de fé, responde a um apelo ou é batizado. Sim, essa pessoa já é salva, levantou o seu braço. De facto, isso é importante, mas não é o critério final. Nós não sabemos. Este texto mostra-nos, à semelhança de Mateus 24:13, que quem perseverar até ao fim será salvo. Então nós aqui percebemos algo mais profundo. Não é o início da caminhada que confirma a salvação, é a perseverança. Todos nós pecamos. A diferença não está na ausência das quedas, mas no regresso a casa. E nós precisamos ter cuidado com isto. Porque às vezes nós achamos que determinada pessoa é salva porque esteve na igreja. Nós achamos que essa pessoa é salva porque levantou o seu braço. E não. E pode não ser. É o caminho que vai mostrar se ela de facto é salva ou não. Quem é de Jesus não consegue viver descansado no pecado porque o Espírito não deixa. A igreja não tem poder para declarar quem é salvo e quem não é. Mas tem autoridade dada por Deus para afirmar quem vive ou não vive de acordo com o Evangelho. É isso que nós vemos em Mateus 18. É isso que nós vemos em 1 Coríntios 5. Quando alguém insiste em viver em pecado, a igreja pode e deve afastá-lo da comunhão, não como castigo final, mas na esperança do regresso. Então as igrejas são chamadas, à luz de Mateus 18, a praticar a excomunhão. Esta pessoa, nós não sabemos se ela é salva, se não é, mas reconhecemos que a vida que ela leva não é de acordo com o Evangelho. Repito, isto é um alerta sério. Cuidado quando confundimos profissão de fé com perseverança. Os apóstatas são precisamente aqueles que não regressam. Eles não perderam a salvação. Eles nunca foram salvos. E ainda assim, lembremos que não caminhamos sozinhos. Nós não dependemos das nossas forças. Primeiro aos Coríntios 1:8 lembra-nos que é Deus quem confirmará até ao fim. Há 3 grandes alegrias na vida pastoral. Ver alguém a chegar à fé. Uau! Estrondoso, é maravilhoso. Ver alguém a regressar depois de se ter perdido. Fantástico. Como também a alegria de ver alguém a caminhar firmemente com Deus. A parte mais dura é ver alguém a ir e não regressar. E mais duro será pensar que nós não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Não te preocupes se alguém achar que tu és chato por perguntares como está. Preocupa-te se um dia Deus te perguntar porque é que não procuraste quem estava ferido. Os afazeres da vida e a procura constante por novidades nunca podem substituir o cuidado pelas ovelhas feridas ou perdidas. Temos responsabilidade. Temos de fazer a nossa parte. Deus usa-nos para salvar vidas e usa-nos para resgatar vidas. Por isso termino com algumas perguntas. Sentes alegria por seres de Jesus? Lutas para viver de forma santa? Se sim, louvado seja Deus. Lembra-te que mesmo isso não vem pelas tuas forças, mas vem da graça de Deus a agir em ti e através de ti. Por outro lado, se estás na igreja e já não sentes a alegria em pertencer a Deus, se o pecado começou a parecer algo pequeno na tua vida e, olha, pronto, correu mal, lembra-te disto. Jesus deu a sua vida. Não há amor maior do que este.
Às vezes nós desviamos porque achamos que Deus nos ficou a dever alguma coisa e Deus nunca nos fica a dever nada porque deu o seu bem maior, o seu Filho Jesus. E poucos medem o seu amor pela cruz. E quando medimos o amor de Deus pela cruz, nós só nos rendemos diante dele. Por isso, caso o teu coração esteja a ficar seco, pede perdão. Pede a Deus que Ele mude o teu coração. E espera nele. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Igreja da Graça. Nós fomos alcançados pela graça. Caminhemos juntos. Levemos outros a descobrir a alegria que há em Jesus. E quando alguém se afasta, façamos aquilo que o Evangelho nos chama a fazer. Trazer de volta. Trazer de volta. Amém? Que Deus nos use.